aqui para este quadro hoje, porque quem já participa aqui do nosso encontro sabe que quando a gente faz essa sala aqui, a gente vai falar de algo que é testemunho. A pessoa viveu o que ela vai compartilhar aqui. E a Eunice, e por acaso a Melissa, também tem uma história em comum, que é o narcisismo. E a Eunice escreveu um livro sobre isso. Ela hoje trouxe o livro dela para compartilhar. Traz para a gente mostrar. Ela vai expor o livro dela depois. E aqui ela conta a história dela, daquilo que ela viveu com essa pessoa, né? A experiência dela, como ela aprendeu com isso, tá? E aí a gente vai, então, ouvir um pouco a Eunice. Hoje sou eu, né, Eunice? É porque finalmente é dela. Ela costuma fazer entrevista às pessoas, só que hoje vai ser eu. Hoje eu. Né? Então a gente quer saber, Eunice, antes de tudo, quem é a Eunice? Graça e paz, igreja. Peraí, está ligado? Tá? Som. Não, vê lá. Só um Som. pouquinho. Posso silenciar isto? Já está. Som. Graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui convosco hoje. Se estou de costas para alguém. Já conheço algumas caras, outras não, mas pertencemos todos ao Reino de Deus. E é por isso que é uma honra para mim estar aqui hoje, a primeira vez com a pastora Alice, e falar um pouco de quem é Eunice. Eunice é filha do rei, hoje sabe quem é em Cristo Jesus, com uma autoestima completamente transformada. Precisou passar pelo processo, um processo de dor, mas também de cura. Que emigrou, ao contrário do que muitos pensam, é portuguesa, não sabe o que é isso. Eu já vivi no Brasil um ano, com 14 anos, eu fui daqui fugida, devido ao narcisista. E também já vivi no Reino Unido por 6 anos. Por isso sei o que é ser imigrante e sei o que é também aprender com as outras culturas, que é muito importante. Nós vamos para um país e recebemos delas também, não é? Para além disso, eu sou socióloga, já fiz alguma investigação na área do divórcio, trabalhei na APAV logo nos primeiros anos, no primeiro tempo, que eu estava a fazer meu estágio aqui, e uma paixão que eu tinha era entender porque é que as mulheres ficavam com os filhos, mesmo depois do divórcio eles não queriam saber dos filhos, e elas largavam assim, muitas vezes sem sustento. E eu descobri que os pais faziam isso muitas vezes porque também eram narcisistas, como eu tinha a minha história, e eu conseguia me rever naquelas mulheres, apesar de nunca ter tido filhos, fora, né, assim, do meu matrimónio. E porque é que aquelas mulheres ficavam com os filhos, sozinhas, sem um acompanhamento, sem nada, e eles puniam-os de forma cruel, como queres ir embora, vais, mas vais tu e vais ter que cuidar do teu filho. E em 20 entrevistas que eu fiz, nesse estudo, 2 delas foram trocadas por homens, ou seja, 10%. Não é muito, não é representativo da nossa sociedade, mas já quer dizer alguma coisa, não é? E quando os homens precisam ter filhos para se sentir também realizados, mas por outro lado, abandonam-nos quando sentem que já chegaram àquele nível. Eu posso vos dizer que estou a atender uma moça, uma portuguesa agora, também sou terapeuta comportamental cristã, e ela casou com um narcisista, que isto só pode ser diagnosticado por um psiquiatra ou um psicólogo, não é? Então é muito fácil dizer, a pessoa que tem um ego inflado é narcisista. Nem todos são, tem que ter pelo menos das 9, tem que ter 5 daquelas características. E essa mulher levou 7 anos para engravidar. Não conseguia, fizeram os testes todos, tudo, a inseminação artificial perdia. Assim que ela conseguiu, pagaram uma fortuna, foi tudo no privado, ele, nesses meses a seguir, revelou-se. Porque ela já sabia, eles dão sinais. E hoje ela está completamente acabada porque ele esperou a criança nascer, porque eles revelam-se quando não têm o suprimento. A vítima começou a criar o bebê sozinha em casa, ele dizia que ia para o sofá, fazia tudo. Isto tudo para vos dizer o quê?
há pessoas que só conhecem os narcisistas já muito à frente da sua vida. O meu caso foi dentro de uma igreja, com 13 anos. Possivelmente está aqui pessoas que já conheceram a pessoa em questão, que virou pastor, foi meu líder de louvor, que eu comecei a cantar com 11 anos. E ninguém diria, dentro de um grupo de louvor, que aquela pessoa ia acabar comigo. Sim, mas para a gente entender como que tudo isso começou, né? Você era uma adolescente. Sim. Né? Muito jovenzinha. Então, como que foi isso, essa aproximação? Você conheceu ele? Quantos anos a mais ele tinha que você? Não sei. É verdade. Então, vou começar pelo início. Eu sei que quem tem um bocado de TDAH tem este problema. Tem que ser puxado. Vou te puxar. É mais... Eu já pesquei. Pronto. Então, nós pertencíamos à mesma igreja. Ele tinha mais 7 anos que eu tinha 14, ele tinha 21. E começou-me a abordar na escola, à porta da escola. Por isso é que eu digo aos pais, muito cuidado. Cuidado, porque vocês nunca sabem de onde é que vem o predador. Ele convidava-me para conversar. Depois vamos falar isso na igreja. Eu disse, sim, na igreja. Eu tinha uma carência afetiva muito grande, porque o meu pai só vivia para trabalhar. E a minha mãe era dependente emocional do meu pai, então fazia tudo em prol dele. Lá está uma coisa que a gente sempre diz. Toda menina, toda mulher que procura um apoio, né, emocional em algum homem, que ele se apresenta, já chega se apresentando, né? A mulher, ela vai ter uma carência na área paternal e também na maternal. Então, atenção a isso, né? É importante as mulheres terem esse olhar para elas e entenderem a história, né, de cada uma, sabendo que elas não estão entrando nessa situação porque elas escolheram. Há uma história que empurra elas para viverem isso. Pronto, e foi um mês ou 2, não havia problema nenhum. Ele ia tentar buscar à escola, que a minha mãe sempre foi muito protetiva. Ela também ia buscar à escola, falava mal de toda a gente que estava a namorar, porque aquilo é assim, e depois acontece com os que estão na casa, né? Porque os telhados de vidro estão em todas as casas. E um dia ele disse, vou-te levar a casa, pode ser? Eu disse, está bem, a minha mãe hoje não vem, podes-me levar. Ele levou-me para casa, mas fez um pequeno desvio. E disse, olha, preciso de passar na minha casa, mas é uma coisa rápida. Parou o carro. Mas queres subir? Eu disse, eu não preciso subir, mas pronto, eu não tinha maldade no coração, nunca tinha namorado, nunca tinha tido assim nenhum parceiro, nem nada, não via maldade no coração do homem. E subi. Foi aí que ele abusou de mim. Eu recordo-me como se fosse hoje, porque ele vivia sozinho, já trabalhava, os pais eram da mesma igreja, tinham ido embora. E ele dizia, não te preocupes que eu não te vou deixar. E eu nessa hora, quando o ímã se rasgou, penso, não é? Nós vemos, mulheres, sabemos, eu dizia, e agora ninguém me vai querer? Porque a minha mãe me ensinou que nós tínhamos que crescer na igreja e casar virgens para o casamento, não é? Como deve ser. Eu dizia assim, agora vou ficar sozinha. E eu fui para casa. E nesse dia, o meu pai começou com convulsões. Ele, em poucos meses, em 2 meses, morreu de câncer do pulmão. E eu já estava mais vulnerável ainda. E ele teve uma convulsão no chão. E o meu namorado foi lá à casa, ajudou e mandar para o hospital e tudo mais. Foi para o IPO de Lisboa, onde acabou por falecer. E eu dizia, e agora, eles não sabem o que é que vai ser de mim? Eu tinha 13 para 14 anos. Não é? Eles diziam, não te preocupes, bem frio. O olhar deles é frio. Mas no louvor, ele era o mais carismático. Era brutal, era o popular. Toda a gente gostava dele. Eu é que era louca. Era uma criança mimada. Não é? Por isso eu hoje digo à minha filha, tenho aqui a Débora comigo, tenho o Salomão também, que já veio cá, a pastora conhece. E eu ensino-lhes estas coisas, vocês não abusem de ninguém,
porque um dia vocês podem ser abusados. Há a lei, né, do plantio, a semeadura. Então temos que respeitar o nosso próximo, como eu não fui respeitada. Para além disso, com 6 anos eu fui molestada sexualmente dentro da carrinha com os meus pais e eles não acreditaram em mim. O meu pai deu uma boleia, uma carona a alguém que ia da ponte para a armação e essa pessoa tinha problemas mentais. E tiveram pena dele e colocaram lá atrás comigo. E ele começou a abusar de mim, pôs a mão e só quem já viveu um estupro ou uma violência ou um abuso sexual sabe que nós ficamos sem armas para lutar. Não há palavras. E o que eu vos posso dizer é que mesmo tendo nascido na igreja, que com 1 ano eu já estava na igreja, fui batizada com o Espírito Santo com 6 anos na Assembleia de Deus, estas coisas acontecem a todos, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos. Cabe a nós pais estar atentos a estes sinais, ter conversas, ver diariamente com quem eles se relacionam. A minha mãe não vou dizer que teve culpa, porque isto tudo aconteceu muito em simultâneo com a doença e ela não sabia gerir essa situação. E ela só queria que as coisas ficassem bem, ninguém gostava de estar com um rapaz mais velho, mas ele era um líder de louvor. Ele era quase um pastor. Ele a seguir eu me ir embora para o Brasil, ele virou pastor dessa igreja, em Lisboa. O que significa que... E casou com outra pessoa, que vocês vão entender no livro, eu falo disso. Eu só descobri que ele era realmente um narcisista psicopata, não só porque eu fugi de casa com 14 anos, fui viver uns 2 ou 3 meses com essa pessoa, fora de casa. O relacionamento durou máximo 1 ano. Mas foi tudo muito intenso. Quando nós não conhecemos as pessoas, há um bombardeamento de amor, há ali uma confusão mental, eles tanto te dão como te tiram. E a minha mãe disse-me assim, tu vais, mas não levas nada. Ele entrou na minha casa quando o meu pai morreu e ele disse, eu vou-lhe tirar tudo o que você tem. E ela disse, não vai. Então se eu não lhe tirar, ela vai comigo. E eu fui. No dia que eu fui para a casa daquela pessoa, ele veio o meu cão comigo. Ele atirava o cão contra a parede, porque eles são muito bons dentro da igreja, mas são uns demónios em casa. E ele atirava o cão, eu chorava, eu implorava para ele ter calma, porque nós pensamos, a culpa é minha, eu é que sou nova, eu é que estou a fazer tudo errado, não tenho experiência como mulher, tive que aprender a cozinhar com 14 anos, tive que aprender a gerir as minhas emoções da forma que sabia. E houve um dia que eu lhe pedi uns sapatos, e ele disse, não, vai pedir à tua mãe. Mas eu vim para cá, sabes que eu não vou ter nada, eu estou a estudar, não tenho como ter nada. Ele punha-me a fazer limpezas em obras pesadas e ia ter com a amante, que eu vim a descobrir uns meses depois. Quando eu reconciliei com o Senhor e falei com os pastores, olha, eu vou voltar para casa, porque eu já apanhava porrada em casa, né? Eu vou voltar, ele vai melhorar e nós vamos casar. Eu pedi à minha mãe, com 16 anos deixas-me casar? Não. Ai mãe, mas eu sei que tu vais mudar de ideias. Eu voltei para casa e nesse tempo ele disse-me, eu vou estudar na universidade, estou a fazer as provas e tu ficas em casa, continuas a estudar e a gente vai se ver na igreja e quando der. Eu disse, está bem. Claro que aquela carência, o primeiro amor, não conhecia mais ninguém, eu acreditei nele. Durante esse tempo ele pediu um escritório meu, que é onde eu tenho Empower, pedi um escritório meu emprestado, minha mãe cedeu, onde ele tinha produtos de limpeza, pronto, fazia revenda. E aí ele contratou uma secretária, que não era da igreja. Teve com ela 6 meses, o mesmo tempo que estava comigo. Dormia comigo e dormia com ela. Os mesmos presentes de Natal que deu a uma, deu igualzinho a outra. E vocês perguntam-me que idade ela tinha 20 e tal. Quando ele ia ter com ela, dizia que eu era louca. Ela vai se matar. Se tu disseres alguma coisa, ela vai se matar. Eu nunca tinha dito nada, pois eu nem suspeitava. Sabia que ele era mau, mas eram as migalhas que eu aceitava na minha vida, não é? E Deus não quer migalhas para nós. Deus quer que nós tenhamos, não é? Um manjar, uma mesa pronta. É isso que o Senhor quer para nós. Quando eu descobri, eu estava em casa, ligaram para nós, para o número fixo, e disseram, olha, a sua filha ainda namora com a tal pessoa? Sim. Porque eu os vi juntos na Fata Assim.
Sim, eles estão juntos. É porque ele namora com a minha filha há 6 meses e vão se casar. E acho que ela está grávida. Meu Deus, o meu mundo caiu. Eu tinha 14 anos, ainda não tinha feito os 15. Eu pensei que o meu mundo ia acabar naquela hora. Eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz tão errado? Porquê é que tudo me acontece a mim? É? Mas nós tínhamos portas abertas no espiritual. Eu hoje consigo ver isso depois de ter sido tratada, ter feito cura da alma, ter quebra de maldições. Eu entendo que aquela porta que foi aberta dentro do carro levou à abertura, né, de portais e a nível espiritual para que as coisas fluíssem nesse aspecto. E eu conhecer pessoas com essa energia maligna. Né? Então, quando nós não somos curados de algo, ou quando os nossos familiares já andaram nesse caminho, talvez seja mais fácil nós cairmos no mesmo erro. E quando eu descobri, eu chamei o pastor e disse, vamos fazer uma emboscada. Eu tinha só 14 anos, e eles eram todos adultos. E a minha mãe estava em Lisboa e estava muito mal da cabeça, o meu pai tinha acabado de falecer. Eu chamei o pastor e disse, olha, ele fez-me isto, isto e isto. Foi tudo para o banco, como é normal. E chamei a moça, os pais da moça, estávamos todos lá. E no dia que ele teve a curar, ele entrou pela porta, ele olhou para as duas. Eu acho que uma coisa que os psicopatas têm é que nunca reconhecem os erros. E ele olhou para nós, como é que me puderam fazer isto? Não é? O que é que vocês estão aqui a fazer? A outra nem era da igreja. Como é que vocês me fizeram isto? Eu disse, pois bem, tudo se descobre, nada fica em oculto. Nesse tempo aí que vocês, antes de Sim. Só para a gente poder dar uma adiantada no Sim. você, não sei, pronto, eu vou fazer a pergunta para que você responda, né, como se achar conveniente. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 46. Ok. E naquela altura, as suas amizades, o seu ciclo de amizades... Não tinha amizades quase. A minha mãe era muito castradora, não me permitia ter amizades fora da igreja. Então você era bem isolada, né? Do mundo. Ia muito isolada, ok. Enfim, Eunice, hoje, no auge dos seus 46 anos, graças a Deus, você venceu isso. Né? Você disse aqui coisas muito importantes e que nós até ministramos isso aqui, ensinamos sobre isso, que são os portais abertos. Né? Existe essa área também no espiritual que é necessário, claro, a gente passar por ela e ser tratadas nela, porque o passado interessa e não importa. A nossa família, a nossa descendência, de onde a gente veio, não importa. Isso é bíblico e isso está na Bíblia, não é nenhuma heresia, não é bruxaria, não é feitiçaria, não é coisa da nossa cabeça inventada, isso está na Bíblia. Né? Então nós precisamos entender a nossa história. Então tem muita mulher que ela está vivendo um enredo, né? Um filme, né? De terror, né? Dentro de relacionamentos abusivos, justamente porque a história familiar dela levou ela a viver essa vida. O espiritual, né, carregou essa mulher até aí. E hoje, nos seus 46 anos, o que você tem para passar para nós dessa experiência aqui hoje? Assim, deixar para a gente, para as mulheres que estão ouvindo especificamente, porque com certeza existem. E antes de tudo, meninas, existe algo acontecendo hoje que está. Eu estive no Brasil esses dias, eu e meu esposo, nós ouvimos relatos, pessoalmente, nós ouvimos relatos de mulheres dentro da igreja que estão vivendo esse tipo de relacionamento, da boca de pastores. Sim. E nós estamos acompanhando agora nas redes sociais um acontecimento agora, está acontecendo agora. Então isso existe dentro da igreja, por isso nós temos que falar mais, porque nós precisamos dar força às outras mulheres dentro da igreja, para que elas saiam desse abismo, dessa escuridão, porque a mulher ela não tem força para isso, ela não consegue sozinha. Mas se nós
começarmos a falar mais dentro das igrejas, não só ouvirmos lá fora, nas redes sociais, de pessoas em palestras, mas dentro das nossas igrejas nós começarmos a falar sobre isso. Muitas mulheres que estão caladas, elas vão começar a falar. Então é esse o nosso objetivo. Qual que é o seu conselho para essas mulheres hoje? Não desistam, o Senhor tem um projeto na vossa vida. Apesar da vossa dor, daquilo que passaram, encontrem um propósito nisso. Porque eu, durante muito tempo, para além de ter a culpa sobre mim, não é? Levava esse fardo, não entregava a Cristo, eu pensava que eu era a causadora de tudo, não é? Porque vivemos aquele terror e depois não sabemos viver de outra forma. Nós tornamos-nos o agressor também. Nós tornamos pessoas tóxicas e Cristo chamou-nos para a liberdade. O que eu diria hoje é: olhem para o propósito na dor. O que vocês passaram vai servir para ajudar outras mulheres, que é o que eu estou a fazer. Né? Há 20 anos, quando terminei o curso, fui fazer esta investigação, pensei, como é que eu posso ajudar outras mulheres que também tenham passado por violência doméstica no casamento ou nos relacionamentos? E hoje eu entendo, encontrei o meu chamado. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, é um bocadinho complicado, mas é como você acabou de dizer, é o seu propósito e cura, né? A nossa dor cura, não é? É verdade. Então que o Senhor possa te abençoar. Amém. Amém? Por favor, Maria Eduarda, Melissa. A Melissa compartilhou comigo, no meio da nossa conversa de 2 horas, né, sobre também uma história da vida dela. E eu pedi a ela que ela pudesse vir hoje para falar sobre isso. Então, vou começar a perguntar, a Duda vai traduzi-la, vai traduzir-nos, né, a nós duas. Melissa, seja bem-vinda. Fale um pouco, quem é a Melissa, em breve. Melissa, welcome. Tell us about you. Who are you? In English, yeah. Well, is that open? Yeah. Thank you. Thank you for having me. So I'm just Melissa, ordinary woman. A Melissa, ela é nascida também no lar cristão, né? Ela tem pais cristãos, foi criada no Evangelho. Melissa was born in a Christian household. She has her Christian parents. Então ela conheceu Jesus através dos pais. She met Jesus because of her parents. Melissa, fala sobre o relacionamento que você teve, né, que trouxe para você dor, um relacionamento abusivo, a sua experiência. Compartilhe conosco, por favor. Tell us about your experience, your abusive relationship that caused you pain. So I grew up in a Catholic household. Eu cresci numa casa católica. My father was searching for faith for more, and he found a Christian church when I was a teenager. Meu pai estava procurando por uma fé, então ele encontrou uma igreja quando eu era uma adolescente. Yes. So I grew up with Jesus my entire life, but I find that you don't really know what kind of relationship you have with Jesus, or if you actually have one, because it's always been there. Então eu cresci com Jesus a minha vida toda, mas eu acho que a gente nunca, quando você cresce com Jesus, você nunca sabe se você tem realmente uma relação com Ele. Uau! And when I was 17, I met this awesome young boy, and we got married when I was 22. Então, quando eu tinha 17 anos, eu conheci esse incrível garoto e nós nos casamos quando eu tinha 22 anos. It turned into a nightmare. Isso se transformou em um pesadelo.
It was very abusive. It started with words. Era muito abusivo, começou com palavras And it ended up with 2 concussions and permanent damage to my spine. e terminou com feridas e muitas marcas permanentemente na minha vida. So I started praying to God, can you please come and get me tonight? Então eu comecei orando para Deus, você pode me buscar assim? Because I couldn't take my own life and I was too afraid to run away. Porque eu não conseguia me matar e eu tinha muito medo para fugir. I would lock myself in the bathroom to cry and to pray for God. Eu me trancava no banheiro para chorar e orar. And somehow it turned into grace. He taught me to be thankful. So every day it would become, I'm thankful for this that happened today. Mas isso de alguma forma se transformou em gratidão e todos os dias eu arranjava alguma razão para ser grato. So he slowly changed my heart, and instead of never being enough, I started feeling valued. E ele mudou meu coração e em vez de eu me sentir insuficiente, eu comecei a ver o meu valor. And one day, it was pure chaos again in the house. Dia foi puro caos de novo And something in me said, enough. e algo em mim disse, já chega. I took my purse and I left. Eu peguei na minha bolsa Praise e God. saí. I got in my car shaking. I still don't remember the drive to my parents. Eu entrei no carro tremendo, ainda não lembro de como que foi o caminho para casa dos meus pais. I was just afraid that he would get in his car and catch up to me. Eu tinha medo que ele entrasse no carro dele e fosse atrás de mim. I got to my parents, and I have lovely, lovely parents. And I was staying on a mattress in my father's office. E eu tenho pais incríveis e eu consegui ficar num colchão no escritório dos meus pais. And the first thought that came to my mind was, wow, this is peaceful. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: uau, isso é muito, muito fácil. And that's when I think my real relationship with Jesus started. Foi aí que a minha verdadeira relação com Jesus começou. Glória a Deus, gente. A gente vai observar que você também vê como tem uma similaridade, porque o relacionamento com Jesus, a Melissa, o que me encantou na conversa com ela foi isso, ela tem relatado que o relacionamento com Deus, com Jesus, ela conheceu Jesus a partir daí. Foi depois disso, de viver essa dor, né? Eu acredito que se passou o mesmo consigo, né? Então, Jesus, ele é a porta de saída. Amém. Jesus é o lugar de refúgio. Amém. Jesus é onde você vai e vai encontrar o consolo. Pode falar só essa parte para ela. So, when you're thinking about your story, is that you found your strength in Jesus during this situation, and you strengthened your faith during the situation. Yes, until the next challenge came up. Sim, até o outro desafio acontecer. You want me to tell? Okay. So a few years back, in 2019, Em 2019, my younger sister got pregnant. It was the first pregnancy. minha irmã mais nova ficou grávida, foi a primeira gravidez. And my older sister was fighting cancer. E minha irmã mais velha ela estava lutando contra o câncer. And so in
August, em agosto, my sister gave birth and we lost the baby. minha irmã deu à luz e minha outra irmã morreu. And that really shook us. And my father is the most faithful man I've ever known, you know, in his faith. E isso nos desestabilizou muito, mas meu pai é a pessoa com mais fé que eu já conheci em toda a minha vida. And when he took his first granddaughter, he turned so cold I thought he would turn away from God. Mas quando ele segurou em sua primeira neta, ele ficou tão frio que eu achei que ele ia desistir de Deus. Se afastar disso. And then on October 5th, E no dia 15 de outubro, we lost my sister from cancer. aí foi aí que nós perdemos a minha irmã. So my parents lost their first grandchild and their first child. Então os meus pais perderam a sua primeira filha e Yeah, within 6 weeks. So it was very, we were shook. And I remember I had to be strong because my parents were losing it, eu tive que ser forte porque meus pais estavam aguentando. which is understandable. Yeah. And so I was trying to be strong for them. And then when everybody would go to sleep at night, I remember just sitting in my room and saying, Jesus, I love you, but I'm tired of trusting you. Então, quando todo mundo ia dormir, eu ficava no meu quarto e eu falava para Deus, Deus, eu te amo, mas isso é muito complicado. And that went on for a few months, right? And then one day it's like the skies opened and I still had no words, but I started dancing like I've never danced before, and the Holy Spirit was just filling me, and I was worshiping out of myself. E dia foi como se o céu estivesse aberto e eu comecei a dançar como eu nunca dancei antes. Eu estava adorando e eu realmente senti a presença de Deus. So I can't explain in more words why I believe in Jesus, but I just know I do, and I just know He's real. Mas eu só sei que Ele é real. Eu quis que a Melissa compartilhasse conosco esse testemunho. Ela falou que não seria fácil. Ela falou que não seria fácil. Mas eu falei, você vai conseguir compartilhar com a gente. Porque aquilo tocou tão forte em mim e me deu força. Eu conversando com ela, ou escutando ela, me deu força. Porque às vezes a gente está vivendo algo e achamos que, nossa, o nosso problema é maior do que de todo mundo, né? Aí quando a gente ouve as pessoas, como a Melissa, como a Eunice, a gente vai ver o tanto que nós somos agraciados. E por pouco a gente fala com Deus, eu quero desistir. Obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história conosco. Thank you for sharing it. Obrigada por abrir o seu coração. Thank you for opening your heart to us. Que Deus continue te fortalecendo. May God strengthen. E que Deus possa ainda continuar abrindo o céu May God keep opening the sky dentro da sua nova casa. in your new house. E que você viva That you might live a sua maior oração your biggest prayer. deste tempo. New season, yeah. O Algarve vai ser um marco na sua vida. God is going to be a mark in your life. Você não veio para cá à toa. You didn't come to here in vain. Você vai viver grandes milagres aqui. In Jesus' name. Deus vai fazer o impossível na sua vida. God will
Permaneça mesmo na dor. Stay even through pain. Porque Deus é fiel. Because Lord, Amém? Amém. God love you. Deus abençoe vocês. Obrigado por abrirem o vosso coração. E é isso, gente. Eu tô aqui assim, ó. Já falei para o pastor o horário que o culto vai terminar, porque nós vamos ouvir palavra. Amém. Deus abençoa, tá? E é isso, gente. Depois disso, como é que a gente tá aí? Eu não sei, eu tô assim.